Chegando informações do Vasco nesta tarde, dia de jogo de Cruzeiro e Vasco. Mas o torcedor do Vasco, incluindo também o torcedor do Corinthians, estão super irritados, a diretoria do Vasco e a diretoria do Corinthians, com a CBF, que apronta mais uma para cima do Vasco. Apronta mais uma para cima do Vasco. Até quando, CBF? Até quando vocês vão ficar aprontando para cima de um clube como o Vasco da Gama? Essa arbitragem de vocês também, que é uma arbitragem, não são todos os árbitros, mas na sua grande maioria, tendenciosa. Essa atitude que os senhores tomaram agora, né, na mudança, alteração de datas para os jogos das semifinais da Copa do Brasil, foi uma atitude autoritária. É tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem não tem juízo é vocês. O Vasco já havia apresentado a sua negativa e o Corinthians também. E vocês não respeitaram. Vocês não respeitam ninguém. Até acho que vocês devem sair do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Ficar só com a seleção brasileira, que depois que vocês assumiram aí, dá uma... Não vou nem falar, tá? Porque a indignação do torcedor, da diretoria, é muito por causa dessa intromissão para beneficiar Atlético Mineiro e Flamengo. E o Vasco teve problemas nas quartas de final da Copa do Brasil. E por que os senhores não tomaram decisões semelhantes? O Vasco teve 2 jogadores que jogaram em suas respectivas seleções, tiveram que viajar durante a madrugada, se encontrarem com o elenco lá na cidade do jogo para enfrentarem o Atlético Paranaense, não é? E entrarem em campo para jogar. E por que agora o Flamengo e o Atlético Mineiro têm que ser beneficiado? O Vasco não quer ser beneficiado em nada. É como o presidente Pedrinho falou, e eu vou deixar aqui para vocês. O Vasco quer justiça. Segue, se inscreva aqui, comenta, compartilha, que tá chegando informações para você. Veja aí, ó, tá a notícia. Pedrinho repudia mudança de data da volta da semifinal da Copa do Brasil. Nós vamos apresentar o vídeo do Pedrinho aqui. E a nota oficial do Vasco tá aqui. O Vasco da Gama vem a público manifestar seu descontentamento com a decisão da CBF de manter a alteração da partida, da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, mesmo após consulta feita através de ofício enviado pela própria CBF. O que está acontecendo com essa CBF? Que está passando por cima das decisões dos próprios clubes? E está aqui, reitera o Vasco da Gama. Agradecemos o apoio da nossa torcida e reiteramos que seguimos focados em alcançar nossos objetivos dentro de campo. Tem que fazer isso, dentro de campo. Ganhar esses times, apesar das adversidades impostas. Impostas. Eu quero pedir a você, torcedor do Vasco. Você, torcedor do Vasco, deixe bastante o like aqui para esse vídeo ser espalhado. Compartilha, comenta, veja o vídeo todo, que isso ajuda o YouTube a espalhar isso. E isso precisa ser espalhado. Então vamos ouvir aí o que o Pedrinho fala sobre essa atitude dessa CBF. Fala, Pedrinho. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário
está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta isso. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então tá aí, palavras do nosso presidente que eu concordo e apoio plenamente. Tá certo, tem que se pronunciar contra mesmo. E o Marcelo Santana, uma das suas redes sociais, ele coloca inclusive artigos que a CBF está ferindo, que eles podem inclusive entrar no STJD e cobrar isso aí dessa empresa, diz que é gestora de futebol, mas eles mesmos atrapalham o desenrolar do futebol brasileiro, que são clubistas, porque são clubistas. Eles deveriam ser imparciais, tá? Mas demonstra-se, eu não posso provar, mas demonstra-se que estão querendo, como o Pedrinho falou aqui, estão querendo beneficiar o adversário, tá? Complicado isso, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo. É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. Augusto Melo, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Está aí as palavras do presidente do Corinthians, essa declaração, essa nota de repúdio para o que a CBF está fazendo aí nesse calendário maluco de brasileiro, Copa do Brasil, não respeitando a decisão desses clubes. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha desses desmandos da CBF, que está atrapalhando, está acabando com a magia do futebol brasileiro, a alegria do cara torcer, prejudicando o Vasco e tentando favorecer a outros clubes, negligenciando e nem dando ouvido, tá bom? As decisões de Vasco e do próprio Corinthians. Se inscreva no nosso canal, porque isso vai ajudar para que esse vídeo chegue a muitas pessoas, porque isso precisa acabar no futebol brasileiro. Por isso que eu apoio as ligas. Se inscreva, deixe seu like para ajudar bastante, tá bom? Compartilha e deixa muito comentário, porque isso, de uma certa forma, vai ajudar o YouTube a expandir essa notícia. E siga as nossas redes sociais aí na descrição e eu volto numa próxima oportunidade.